Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda à programação da TV Canção Nova. Você está começando conosco o programa Trocando Ideias. Eu estou acabei de chegar do Nordeste, estávamos em Aracaju, a Eliana, minha mulher, nosso filho Du, onde estivemos pregando o acampamento Quando a Família Reza, no sábado à noite o show Amor é Decisão. E meu coração aqui está repleto de agradecimento. Um povo tão querido, do estado de Sergipe, tinha gente também de Salvador, do interior do estado. Então, um agradecimento enorme, um abraço a todos da nossa comunidade Canção Nova em Aracaju. Dizer que a gente está com saudade, que foi uma delícia. Quero abraçar também o pessoal de Nossa Senhora da Glória, onde Eliana e eu estivemos dias antes do acampamento. Enfim, saudade, gratidão, vontade de voltar logo. Obrigado pelo convite. Já estamos nos organizando para ano que vem e a gente retorna aí em Aracaju, se Deus quiser. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre obesidade infantil. Já contei para você no Twitter, e esse é um tema que a gente escuta cada vez mais, mas, na verdade, a gente não tem as instruções todas necessárias para lidar com isso no nosso dia a dia. Nós temos perguntas muito importantes, a começar sobre o que é obesidade, excesso de peso, por que no Brasil esse tema obesidade está se tornando cada vez mais importante, porque nas crianças a obesidade está crescendo. E o que a gente tem que fazer? E o que psicologicamente acontece com uma criança obesa? Como é que a sua família deve se conduzir? Enfim, esse é o tema do programa de hoje. Você está convidado a participar conosco a partir de já. Com uma dica muito importante para você, a sua participação ela tem sido fundamental, porque é com ela que o programa tem acontecido. Uma equipe está prontinha para receber você em nossa central de atendimentos. O telefone é o 0 operadora 12 3186 2600. A nossa central de atendimento, ela está pronta para receber a sua pergunta. E aqui vai uma dica. Quanto mais rapidamente você envia a sua pergunta, mais rapidamente, é claro, ela chega aqui no estúdio para nós. Uma outra dica que eu dei no programa passado e funcionou. Escreva a sua pergunta antes de telefonar. Porque às vezes você liga, dá aquele nervoso, né? Daquela batedeira no coração. Aí demora um pouquinho, então você escreve, formula a pergunta para que ela chegue aqui clara, objetiva. Estamos esperando sua participação por telefone. Ajude-nos e vamos fazer o programa juntos. O telefone é o 0 operadora 12 3186 2600. E nós temos 2 endereços eletrônicos para receber também a sua pergunta. Quem comanda essa parada com muita alegria é a Leila Lima. E aí, Leila, tudo rosa por aí, Leila? Está tudo rosa, Ricardo. Boa noite, é uma alegria estar com você. E você pode estar enviando a sua pergunta por 2 endereços eletrônicos. O primeiro é o e-mail trocandoideias@cançãonova.com, ou pelo Twitter, twitter.com/p-trocandoideias. Aguardo sua pergunta. Obrigado, Leila. Lembrando que é por telefone no 0 operadora 12 3186 2600, pelo Twitter ou pelo e-mail. Nós pedimos que você se identifique sempre. Agora, se você deseja não ser identificado, avise-nos que nós vamos cuidar disso com todo carinho. Para a gente conversar sobre obesidade infantil, estou aqui no estúdio com a gente, a doutora Priscila Aquino. Doutora Priscila é endocrinologista. E aqui está escrito uma novidade para você, Pri. Em primeiro lugar, bem-vinda. Como é que está você? Boa noite, amigos, queridos ouvintes. Boa noite, pessoal que está aqui nos acompanhando no estúdio. Boa noite a você que nos acompanha em casa. E fica mais uma vez a gratidão pelo convite do Ricardo, da Ellen, de toda a equipe do Trocando Ideias. E, na medida do possível, vai ser um prazer tentar esclarecer um pouquinho esse tema que é tão importante. Perfeito. Olha, de verdade, a gente agradece a sua presença, que a gente sabe que você já mencionou esse tema outras vezes aqui no programa, e eu sei que você vem sempre, como a gente diz na minha terra, com gosto de gás. Venho. Mas eu sei que para esse tema, você vem assim com uma generosidade ainda maior, porque você tem uma preocupação muito grande, com o tema que vamos tratar. Não só hoje. Com a obesidade, mas a obesidade infantil, a preocupação nossa é ainda maior, porque a chance de eu tratar uma obesidade infantil na infância, como o próprio tema está sugerindo, é muito melhor do que na vida adulta. Então, é esse carinho e preocupação um pouco a mais na obesidade infantil do que a do adulto, sem desmerecer e sem ter, é óbvio, a preocupação e o carinho que a gente tem igual com o adulto. Ok. Pri, aqui está escrito 2 especialidades suas. Sua, perdão. Endocrinologia, que eu já conhecia, e metabologia, eu não sabia.
A endocrinologia, hoje em dia, ela tem essa divisão de tentar... A gente não separa, né, Cris, o ser humano. O que é metabologia? É o metabolismo. Endócrino é a parte hormonal. E o metabolismo é a ligação do hormônio em todo o teu metabolismo, enquanto estômago, esôfago, intestino, pâncreas, parte metabólica ligada ao hormônio. Beleza. Então, juntou, casou. Beleza, que bom. Bom saber. Não tem, na verdade, Obrigado, nunca querida. foi separado, né? Tá. Que agora que a nomenclatura separou. Por isso que a gente precisa trocar ideias, para aprender. Por isso Ninguém que nós estamos sabe aqui. tudo, né? E a gente quer aprender. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui no nosso Trocando Ideias a Cristina Chacon. A Cristina é psicóloga clínica e vai nos ajudar hoje para a gente conversar e ajudar tantas famílias sobre a obesidade infantil. Muito bem-vinda, Cris. Está tudo bem contigo? Obrigada, está tudo bem. Muito obrigada pelo convite de todos. Boa noite para todos que nos ouvem, nos assistem. Vou tentar ajudar também o máximo que a gente conseguir, né? Ok, obrigado, querida. A pergunta que a gente julga que não seja talvez importante, mas ela é a mais importante sim, para a gente poder dar uma compreendida geral no tema. Priscila, doutora Priscila, o que é obesidade quando se trata de criança? Primeiro, vamos definir a obesidade. A obesidade no indivíduo, tanto criança ou adulto, é quando existe uma pessoa que tem uma quantidade de gordura no organismo acima do que seria ideal para aquela idade, para aquele sexo. Então, a gente nunca usa uma mesma nomenclatura ou uma mesma tabela de peso para qualquer idade ou para qualquer sexo. Então, primeiramente, a gente vê se é homem ou se é mulher e depois existe a diferença da idade. De qualquer maneira, tanto na criança quanto no adulto, é o excesso de gordura, não necessariamente de peso. Então, daqui para frente, eu vou definir mais do ponto de vista de pediatria, de obesidade infantil. Então, a obesidade infantil é uma criança que está acima do peso para a idade e para o sexo, principalmente baseado no acúmulo de gordura. Como é que a gente avalia isso do ponto de vista prático? Já vou explicar, porque deve ser uma das suas próximas perguntas. Por gentileza. Como é que a gente avalia se a criança está acima do peso? Então, a criança, a gente tem 3 maneiras de estar vendo o peso e a altura e saber se essa proporção está adequada. O primeiro é o índice de massa corporal, que é o mesmo que a gente usa para adulto, que não é muito bom para criança, porque o índice de massa ele não leva em consideração a quantidade de gordura e a quantidade de massa magra, que a gente chama de, onde a gente está levando em consideração músculo e osso. A massa gorda é o tecido adiposo. Então, o índice de massa ele só se baseia no peso e na altura. Então, não leva em consideração a quantidade de gordura. Para a criança, o que a gente mais usa na pediatria e mais usa na endocrinopediatria são as tabelas de crescimento. São gráficos onde a gente coloca a criança na idade e no sexo, e existem os percentis. O que são percentis? São os canais de crescimento da criança. Então, a gente fala que uma criança está no percentil 50 quando ela tem uma mediana da criança brasileira. Então, o menino no percentil 50, ele está na média. Então, se essa criança está muito pequena, a gente fala que ela está no percentil 25, no percentil 3. E a mesma coisa quando isso está uma criança alta. Uma criança no percentil 75, no percentil 90. Então, o que acontece? O peso ideal para a criança depende da altura da criança. Então, se essa criança está no percentil 50 no crescimento, o peso ideal é o peso no percentil 50. Então, se a criança está no percentil 25 da altura, o ideal é que ela esteja no percentil 25. E aí, o que acontece? Se a criança estiver 2 canais acima do que seria ideal para aquela criança, naquela idade, naquele sexo, a gente considera, então, que essa criança está com obesidade infantil. Se a criança está apenas um desvio, que a gente chama, ou seja, um canal acima do que seria ideal para ela, a gente fala que essa criança está sobrepeso, está um pouco acima do ideal, mas ainda não dentro da obesidade. Para baixo é a mesma história. Se a criança tiver 1 ponto abaixo, a gente fala que ela está abaixo peso, e 2 pontos abaixo, a gente fala que ela está em desnutrição. E a gente tem também a medida da circunferência abdominal, que do mesmo modo que a gente usa para o adulto, que tem para homem e tem para mulher, a criança existe uma tabela que a gente vê pela idade e pela altura qual seria a circunferência abdominal ideal para aquela criança. Mas aí também eu dependo dessa tabela, porque cada idade tem um X de circunferência que essa criança tem que estar. Do ponto de vista prático, o ideal é a curva de crescimento, que a gente mais usa. Então, atenção, papai e mamãe, pelo que a doutora Priscila já está nos falando aí, nada de olhômetro. É preciso levar a criança ao médico para que seja verificada de fato, para que seja
bem diagnosticado, para que seja bem conduzido um tratamento. Exato. Querida Cristina Chacon, do ponto de vista psicológico, quando a gente fala de obesidade infantil, qual é a sua maior atenção? Bom, a maior atenção é o quanto que a obesidade representa um padrão familiar, né? Toda uma conduta que envolve a família. Então, quando nós estamos falando de obesidade na infância, nós temos uma preocupação muito global com onde essa criança vive, quais os hábitos, qual o mecanismo de relacionamento com a comida, com valores e com limites, enfim. Na realidade, eu diria assim, que a criança obesa representa sempre um sintoma da família. Né? Até a gente chega a conversar, né, Priscila, que não existe criança obesa, existe família obesa. Então, existem... Um deles é gordinho. Então, né? você afirma que existem razões assim, psicológicas, emocionais, que determinam a obesidade na criança? Sim, desde que a gente descarte o ponto de vista clínico, físico, orgânico. Né? Depois de descartado o ponto de vista físico, orgânico, a gente passa imediatamente a avaliar a questão afetiva, né? A questão psicoafetiva, quando a gente fala do psiquismo, dos afetos pessoais, e a gente fala também daqueles, né, do relacionamento, do meio onde a criança está. Então, descartada a questão física, orgânica, imediatamente a gente passa na avaliação contextual do lugar onde a criança está inserida e da criança em si. Ok, daqui a pouquinho eu vou querer saber bem direitinho da doutora Priscila, quando é que ela, tratando de uma criança obesa, vê a necessidade de enviá-la também para um acompanhamento psicológico, porque eu imagino que nem sempre seja o caso de acompanhamento psicológico. Ou até também imagino que algumas vezes a Cristina, ela como psicóloga, vê que não basta somente o tratamento psicológico, ela precisa também enviar a criança para a Priscila Aquino. Daqui a pouco eu vou querer saber disso bem direitinho, mas sei que a Leila já tem perguntas ali para a Pri. Vamos lá, Leila. A pergunta veio pelo Twitter e a Vanessa, de Goiânia, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se há influência genética e se é verdade que é a mãe quem é portadora do gene da obesidade e que transmite à criança. Ok, A boa noite, obesidade Vanessa. é hereditária? Qual que é a causa da obesidade? Então, a causa da obesidade, toda doença na medicina onde a gente não consegue detectar uma causa apenas, a gente fala que é uma doença de origem multifatorial. Tá? Então, a obesidade, tanto no adulto quanto infantil, ela tem origem multifatorial. O que quer dizer isso? Existe causa genética, existe causa ambiental e existe causa afetiva. Por isso que eu achei fundamental a presença da Cristina nesse bate-papo nosso hoje, porque essas três coisas não tem como separar. Vou explicar de um jeito bem simples. Precisa ter genética para ser obeso. Tá? Então, assim, não é só o excesso de calorias e não é só a falta de atividade física que faz uma criança ser obesa. Então, precisa ter fatores genéticos, sim. Não é verdade que isso é transmitido pela mãe, Vanessa. A gente não sabe muito bem exato. Já existem vários modelos de DNA, de primers, quer dizer, de estudos em pesquisa, e para dizer para a gente onde é o cromossomo que tem defeito. Não é tão simples, porque são pequenas mutações e inúmeros cromossomos. Então, não é como uma doença que eu consigo dizer para você, olha, a síndrome de Down é uma trissomia no cromossomo tal, a síndrome de Turner é assim, assim, assado. Então, na obesidade, na diabetes, em inúmeras doenças, não se tem exato qual é a causa genética, mas se sabe que existe um fator genético, sim. Tem estudo muito interessante mostrando os gêmeos univitelínicos que, separados, um dos irmãos criados em famílias com pessoas magras e o outro irmão criado com família de pessoas obesas, e se essa criança tem genética de ser magra, os dois continuam magros. E o contrário é verdadeiro. Se essas crianças têm genética de obesidade, muitas vezes os dois se tornam obesos, mesmo aquele que estava criado no meio ambiente favorável a ter um peso bom. Então, isso mostra para a gente que existe o fator genético,
Existe o fator ambiental, sim, onde uma criança com excesso de caloria e pouca atividade física favorece o ganho de peso, e existe o meio ambiente favorável para que essa criança desenvolva esse quadro de obesidade, que é ao lado da Cristina. Então, existe fator afetivo, que o pessoal gosta muito de dizer assim, a causa da obesidade do meu filho é de ansiedade. Como se a gente conseguisse dar um diagnóstico e dizer, então, que ele é obeso porque ele tem ansiedade. Então, é um modo muito simplista de explicar que essa engrenagem nesse ambiente familiar está precisando de ajuste, está precisando de uma terapia familiar. Então, eu acredito sempre nesse tripé. Na genética, sim, Vanessa, existe o fator genético, sim. Existe o fator ambiental, vamos dizer, parte de alimentação e de atividade física. Existe o fator socioafetivo. Ok, obrigado. Vamos a uma questão bem concreta. A Vânia Aparecida de Taubaté. Obrigado, Vânia, por sua participação aqui conosco. Cris, ela pergunta o seguinte. Primeiro ela conta, meu filho está obeso e nem quer ouvir falar de dietas. Como é que eu devo agir? Socorro! Bom, Vânia, vamos tentar te socorrer assim, de leve, né? Primeiro, eu aconselharia você a procurar de pronto um psicólogo que pudesse fazer uma avaliação do seu filho e para que você compreendesse a obesidade dele, né? Porque não a gente não diz assim, a obesidade enquanto um quadro, uma roupa que todo mundo veste. Na realidade, é a obesidade do seu filho. Então, você precisa procurar entender a obesidade específica dele, como a Priscila acabou de falar, né? Ah, é obeso porque é ansioso. Tá, mas e a definição dessa ansiedade? A ansiedade não é uma pílula que a gente toma e pronto, fica ansioso. Não, ela vem de toda uma constituição. Então, procurar um profissional, um psicólogo que possa te orientar, procurar um endócrino, já entrando um pouquinho na questão, né, de quando encaminhar. Eu tenho uma conduta muito assim, até um pouco linear nesse sentido. Eu encaminho independente de perceber se a questão é familiar ou é orgânica. Porque é aquela coisa, eu não posso entrar na competência do outro. Então, a competência da Priscila é a competência da Priscila, eu não vou falar da competência dela. Então, procurar também um endócrino, de preferência sendo metabolista também, né? Porque tem uma visão mais abrangente, que vai nortear, né? E aí, sim, você vai ter a orientação do que fazer com o seu filho, né? Porque não é o que fazer com um garoto obeso que não quer fazer dieta. Não, é o que fazer com o seu filho que está obeso e que precisa... É a realidade dele, no contexto dele. Talvez, se você puder procurar uma orientação familiar, existem psicólogos que trabalham com orientação familiar e que ajudam muito nesse sentido. Acho que você pode amarrar aí. Mas a primeira coisa é fundamental, um psicólogo e um endócrino. Obrigado, okay? Querida. Muito obrigado. Dá tempo de eu agradecer aqui a presença, digo que dá tempo porque já estamos quase no finalzinho do nosso primeiro bloco, mas eu quero agradecer a presença de tanta gente querida aqui no estúdio conosco. Obrigado. Deus abençoe a cada um. Tem gente aqui de Juatuba, Minas Gerais. Muito obrigado, Isso. Pode segurar a mão aí, o tchau, porque vai aparecer na televisão. Isso mesmo. Obrigado pela presença. Lorena, São Paulo. Obrigado. Aí a filha da Cristina, que está aqui com a gente. Obrigado por sua presença, viu, querida? Belém do Pará. Beleza, obrigado, querido. Eu quero até aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso para Belém do Pará, um abraço para o João Bosco, da comunidade Família de Nazaré. Nós dizer que nós estamos nos organizando para estarmos em Belém no ano que vem. Inclusive, também aproveito a oportunidade para dizer que Eliana e eu, nós estamos com a nossa agenda ainda aberta para 2012, e nós vamos, de forma especial, dedicar a nossa agenda para as famílias e para contato com a gente, o telefone, para eventos na sua cidade, para famílias, para casais. agendaricardo@cançãonova.com. agendaricardo@cançãonova.com. E manda um recado para
para Belém, para o pessoal do João, que a gente está já chegando numa data bem bacana para a gente voltar a Belém. Pois bem, tem gente de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, obrigado por sua presença aqui com a gente, no Rio de Janeiro, capital, Arcos, obrigado, queridas, Arcos, Minas Gerais, Tanabi, São Paulo, obrigado, querida, e tem gente de Cachoeira Paulista também, nossa cidade. Obrigado pela presença. Então, nosso amigo que é de Cachoeira Paulista também, pelo menos temporariamente, Cachoeira Paulista é o Alex, que está aqui com a gente. Obrigado, viu? É o intervalo, Ellen? É isso mesmo? Está na hora do intervalo? É o seguinte, tem uma mamãe que está perguntando o seguinte, tem algum remedinho, doutora, que eu possa dar para o meu filho? Essa é a primeira pergunta que a doutora Priscila vai responder para a gente. É claro que a Cris vai ajudar também a gente a ver, do ponto de vista psicológico, a questão do remédio. Quando a gente opta por medicar o filho, é claro, com orientação médica, para cuidar da obesidade.